coloquei essa imagem aí para vocês perceberem que antes do Maomé, os beduínos adoravam os vários deuses e Meca era uma cidade politeísta, e depois do Maomé vai se tornar uma cidade monoteísta. Só uma coisa importante, como o latim é importante para os cristãos romanos, é a língua oficial. Quando o Papa solta um documento, ele solta em latim, tá? Que é a língua oficial do cristianismo romano. As igrejas orientais cristãs soltam os documentos em grego. O grego é a língua oficial do mundo cristão oriental. O judaísmo, a língua oficial deles é a língua hebraica. Os documentos do judaísmo saem em língua hebraica. O mundo muçulmano, a língua oficial é o árabe, tá? Então, só para vocês entenderem as línguas, né? Então, cristianismo ocidental, o latim; cristianismo oriental, o grego; mundo judaico, o hebraico; e mundo muçulmano, o árabe. É a língua oficial do mundo árabe. Então, o Maomé, depois da morte dele, vai haver, como no caso do cristianismo, uma certa disputa pelo poder. Guto, no cristianismo não existiu luta pelo poder, não. Claro que existiu. Pedro e Paulo, João e Pedro. Se você pegar o evangelho de João, veja como é que o João trata Pedro, sempre com desdenho. Porque a gente não está fazendo aqui leitura bíblica, tá? O evangelho de João sempre coloca Pedro com certo desdenho. Por quê? Porque havia uma luta, uma briga pela liderança cristã. O João, a comunidade joanina, não João, só vai tratar a conversão do Pedro depois da morte de Jesus. Quando ele fala: Pedro, tu me amas? Tá? Só para vocês terem noção disso. Então, vários grupos dentro do cristianismo disputaram a liderança cristã. Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, irmão do Senhor, o João. Então, quer dizer, todas as religiões acontece isso. Depois da morte do líder, quem é que vai nos liderar? O mundo budista passou por isso? Claro que passou. Depois da morte do Siddhartha Gautama, o Buda, tiveram que fazer uma grande assembleia em Benares, a capital do budismo, em 380, para definir quem ia liderar o budismo. Com o mundo muçulmano não foi diferente. Depois da morte do Maomé, dois grupos ou duas dinastias vão se destacar, que está aí em negrito aqui, ó. A dinastia Omíada e a dinastia Abássida. Mas antes de falar dessas duas dinastias, vou falar daqui a pouco, os líderes depois do Maomé passaram a ser chamados de califas. O que significa califas? Está aqui, ó, sucessor do profeta. Tá? Então todos aqueles que vieram depois do Maomé e passaram a liderar são chamados de califa Rasul Allah, quer dizer, sucessor do profeta de Deus, ou simplesmente califa, que é o sucessor do profeta. Tá? Então, só para vocês não esquecerem, o Maomé foi um califa? Não. A palavra califa, ela vem depois da morte do Maomé. Então, depois da morte do Maomé que vai aparecer essa palavra califa. Por isso que vocês até hoje escutam a palavra califado. Então, califados são aqueles que se dizem sucessor do Maomé. Eles preferem chamar ele de profeta, tá bom? Mas vamos aqui. Os primeiros 4 califas foi um grande amigo do Maomé, né, amigo mesmo dele, chamado Abu Bakr, foi um amigo pessoal do Maomé, foi o primeiro califa. O segundo é chamado de Omar, o terceiro de Otimão, alguns falam isso também, Otomão, tá? E o quarto foi o primo dele, chamado Ali. Até o segundo, na verdade até o terceiro, estava indo tudo bem, tudo tranquilo. O problema é que até o segundo estava indo tudo bem. Quando o terceiro assume, o Otimão, ele vai ser assassinado. E aí gera um problema. Ele foi assassinado em 656. E quem caiu a culpa? Caiu a culpa no Ali, naquele primo do Maomé. Então esse grupo do Otimão não aceitou o Ali. E aí começou os conflitos internos dentro do mundo muçulmano. Qual que é a lógica? Só para vocês, agora presta muita atenção para vocês entenderem. O grupo do Ali, tá? O grupo do Ali acreditava que para ser líder do mundo muçulmano deveriam ser as pessoas parentes do Maomé, como ele, Ali. Tá? Então, os grupos que seguem o Ali são chamados seguidores de Ali, em árabe, Shia Ali, que vai dar a palavra em português de xiitas.
Então, quem são xiitas dentro do mundo muçulmano? São aqueles que defendem a ideia de que quem deve governar o mundo muçulmano são parentes do Maomé. São pessoas ligadas ao Maomé, da família dele. Até hoje existe uma linha, tá, de sequência até hoje de parentes do Maomé. Então esses grupos acreditam que quem deve governar o mundo muçulmano são os parentes do Maomé. E a palavra xiita vem de onde? De Shia Ali, que significa os seguidores de Ali. Então, os seguidores de Ali. O outro grupo chamado de sunitas. O que é sunitas? Além do Corão, que é um livro sagrado para os muçulmanos, o próprio Ali, esse primo do Maomé, ele ajudou a escrever uma biografia do Maomé, que não está no Corão. O que o Maomé fazia, que não está contida no Corão. Essa biografia do Maomé é chamada de Sunna. Para os sunitas, não só o Corão é sagrado, como essa Sunna, essa biografia do Maomé. É como se eu escrevesse a biografia de Jesus, que são os evangelhos, né? Para vocês entenderem isso. Então, só que os sunitas, eles, politicamente falando, eles acham que quem tem que governar ou ser líder do mundo muçulmano são as pessoas mais preparadas, independente se seja parente ou não do Maomé. Esse grupo é o grupo majoritário dentro do mundo islâmico hoje, os sunitas, hoje chegando a quase 90% do mundo muçulmano, composto aí dos sunitas e 10% de xiitas. De novo, xiitas acreditam que quem deve governar deve ser parentes do Maomé. Sunitas, quem deve governar deve ser qualquer pessoa preparada, independente se seja parente ou não do Maomé. Quando o Ali morre em 661, então esses são os 4 primeiros califados, aí vai começar a história do califado omíada, que foi um califado que durou de 661 a 750, como vocês estão vendo aqui. A capital desse califado foi Damasco. Pessoal, tudo isso que está em verde foram territórios conquistados pelo califado omíada. Veja o tamanho de território que essa gente conquistou nesse período que nós estamos chamando de Idade Média. Além da Arábia Saudita, que está aqui embaixo, eles conquistaram o corredor sírio-palestino, onde está Jerusalém. Eles conquistaram a Síria, o atual Iraque, o Irã e boa parte aqui do continente ou do território chamado asiático, inclusive parte da Rússia, né? Aqui a parte da Rússia, aqui está o Mar Cáspio. Além disso, eles conquistaram todo o norte da África e chegaram até a Espanha, aqui o Califado de Córdoba, na Espanha. Na Espanha, para vocês terem noção, vamos falar disso no nosso curso aqui, eles vão ser expulsos em 1492. Só uma curiosidade histórica, quando o Cristóvão Colombo veio para as Américas, ele teve que pegar a embarcação dele num porto secundário, porque o porto principal estava tendo a expulsão dos muçulmanos em 1492. Pessoal, eles chegam no século 8 na Espanha, ficam até 1492. Aí vocês veem influência muçulmana até hoje na Espanha e também na região de Portugal. Sevilha, por exemplo, até hoje os prédios, a arquitetura de Sevilha é completamente voltada para esse mundo muçulmano, tá? As sinagogas antigas que tem hoje ainda na região da Espanha têm as características ainda desse período. Essa conquista, tudo isso que vocês estão vendo em verde aqui, esses territórios foram conquistados em 100 anos. Pessoal, é muito território conquistado em pouco tempo. Jerusalém cai na mão deles, presta atenção no que eu estou dizendo. Jerusalém cai na mão dos muçulmanos no século sétimo, tá? Quer dizer, no século VII, Jerusalém já pertence ao mundo muçulmano. Aí vocês vão ver os conflitos. Somente lá no século XII, na verdade no século XI, que os cristãos vão tentar expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Então eles ficaram século VIII todo em Jerusalém, século IX, século X, 400 anos depois, os cristãos vão querer tirar eles de lá. Aí vocês vão entender, eu vou dizer isso lá na frente, que as cruzadas nada mais foi do que busca por território. Não tem terra para todo mundo na Europa.
precisa de terra. O planeta não cresce, a população cresce. Se não tem terra para nós na Europa, e nós, em vez de ficar brigando entre nós, por que não vamos tomar terras dos nossos inimigos? Os islâmicos, por exemplo, que estão na Terra Santa. Mas só queria mostrar para vocês que esse califado omíada, que é o califado de Damasco, ele conquistou isso tudo aí no período de 100 anos. É algo extraordinário essa conquista muçulmana. Boa parte dessa conquista foi feita assim. Os muçulmanos chegavam nessa população e diziam o seguinte: essa população toda aqui pertenceu ao Império Bizantino, que é o Império de Constantinopla. Já expliquei isso na última aula. Todo esse território aqui, pelo menos do Oriente, pertencia ao Império Bizantino. Essa parte da África e aqui Espanha ao Império Romano. Como é que era a conversão? Simples. Se você converteu ao islamismo, você não paga nada. Se você não converter, você paga 50% da produção. A conversão foi em massa. Diz que até judeus converteram para não pagar impostos para o Império Bizantino. Então a conversão cresceu muito em relações. Depois esse califado esse califado omíada de Damasco vai cair e vai entrar outro no lugar, que é o califado chamado Abássida, que demorou aí 500 anos também. Eles perdem aqui a Espanha, mas eles continuam com parte da África, essa região e aqui também. Pessoal, até hoje todas essas regiões que eu estou mostrando em verde aqui são muçulmanas, tá? Inclusive essa região um pouco à esquerda também, que é onde está Marrocos, continua muçulmana. Na verdade, quase todo o território africano ele é muçulmano ainda hoje. Então, só para vocês verem o califado Abássida, que vai até o ano de 1258. Os cristãos nas cruzadas, um dos grupos que eles vão vencer são esses grupos aí chamados do califado Abássida. São os dois principais califados. Então, para quem é da história aí, né, está me escutando, a expansão muçulmana fora da Arábia Saudita se deu através de dois califados, Omíada e o califado Abássida. Então foram esses dois califados que levaram a religião muçulmana além mar. Veja bem aqui, ó, na bota, aqui na Sicília italiana, estão vendo aqui, ó, na botinha aqui, que é a Itália, que tem uma bota chamada Sicília, né, italiana, Sicília. E um pedaço aqui também foi muçulmano, tá? Só para você ver onde que eles chegaram. A expansão um pouco é isso.